prazer falar contigo, Álvaro. Ótima tarde para você. E já vou passar a palavra para o Cabral, porque ele estava comentando aqui toda essa circunstância da PNAD contínua. Então, Cabral, fica à vontade, já pode tirar suas dúvidas aí com o Álvaro, já deixando ótima tarde aí para você, Álvaro. Fala, Álvaro, beleza? Boa tarde para vocês todos e muito obrigado pelo convite, estar mais uma vez aqui com vocês. Estou virando assíduo na MC News, então vamos em frente. Mas vamos lá, Cabral. Pode falar, Cabral. Eu não estou escutando. O Cabral não está ouvindo, mas enquanto... Um minutinho só, estou pegando um ponto enquanto aqui. Eles vão resolvendo aqui, o Cabral, você pode já ir fazendo a pergunta enquanto eles vão abrindo aqui. Então vamos lá, Álvaro. A minha dúvida é o seguinte. Se nós pegarmos o dado do PNAD hoje, vem um dado muito bom. Redução de desemprego, redução de ociosidade, pessoas que têm aquele trabalho parcial também melhorou. Em geral, os números melhoraram. Só que isso está sendo refletido de forma direta no resultado do Tesouro. Você vê o resultado do Tesouro excepcionalmente bom, tipo INSS com uma arrecadação excepcional, FGTS, impostos em geral, mas isso não está representando o PIB. O que está passando no meu racional que eu queria confirmar contigo ou não para nós conversarmos aqui? Será que esse aumento a diminuição de desemprego que está tendo, que está gerando dinheiro para o ambiente econômico, mas como o salário está sendo menor no decorrer dos meses, ele não é transformado em PIB. Que aquele mesmo quilo de arroz que eu comia mês passado, eu continuo comendo agora. Então eu não aumento o potencial de produção da economia brasileira. Por quê? Porque o salário real da população trimestre a trimestre empregada só está diminuindo. Então, o resultado do governo vai vir muito bom. Provavelmente janeiro vai ser outro mês histórico, dezembro outro mês histórico, mas na hora que a gente vai olhar para a IBCBR e para a IBGE, isso não representa tanto. Faz sentido o meu racional, devido ao salário não tão bom de contratação? Faz todo sentido, Cabral, e eu vou acrescentar mais umas pílulas nisso. Aquele quilo de arroz que você comia por mês, você vai comer menos 11,4%, porque essa foi a queda do salário real, né, capturada pelos dados da PNAD. Mais que isso, quer dizer, a gente tem esses dados todos que você falou, quer dizer, taxa de desemprego caindo, pessoal ocupado subiu 8,3 milhões no pessoal ocupado, temos mais pessoas com carteira assinada, o Tesouro e o governo está arrecadando um pouco mais com tudo isso, fundo de garantia, enfim, mas a gente tem duas coisas que pioram muito a qualidade e que reduzem esse salário médio, que é o trabalho por conta própria, né, que subiu 3,2 milhões, segundo a PNAD, para 25,8 milhões de pessoas, e principalmente o trabalho informal, onde nós temos 38,5, quase 0,6 milhões de pessoas em trabalho informal. A taxa de informalidade ficou em 40,6% e certamente tudo isso contribui para baixar o rendimento real da família brasileira. Mais ainda, se nós pegarmos hoje os dados que saíram do Banco Central sobre volume de crédito, nós vamos chegar à conclusão que o nível de endividamento familiar subiu para 51,2%, isso considerando o total. Se tirarmos o setor imobiliário, vai para 31%, e o comprometimento da renda já existe em 27,7%. Então, tudo isso que a gente está falando contribui para não se transformar em consumo, contribui para a gente ter dificuldade de crescer. Mais ainda, tudo que o governo está arrecadando vai 90 e poucos % para despesas correntes. Portanto, a gente não tem investimento. Portanto, o investimento, a gente já viu isso há algum tempo atrás, o investimento é o mais baixo da série histórica no orçamento. O governo falava em 44 bilhões, agora a gente já está falando em 40 bilhões de investimento do governo. Portanto, a gente deixa de preparar também o futuro desse país e certamente nos remete
a crescer muito pouco. E tudo isso acaba sendo verdade, Carol, porque, na média, a América Latina vai crescer 2,1%, a expectativa é essa pelo FMI, a América Latina cresce 2,1% em 2022, e aqui nós estamos falando de um crescimento de 0,30%, de 0,29%, que é quase 1/10 do crescimento médio da América Latina. Então a gente está fadado a continuar crescendo muito pouco, vamos crescer pouco em 2022, se a gente está discutindo se vai ser um encolhimento do PIB de 0,5% ou crescer 0,5% ou um pouco menos do que isso, não faz grande diferença, porque vai continuar sendo muito ruim. E 2023 também, Cabral. Não sei se eu respondi a tua pergunta com outras questões, mas certamente o raciocínio é correto. Respondeu. Agora, 2023 eu acho que ainda é uma mega loteria, né? Porque a gente não sabe quem vai estar eleito no final de outubro, né? Ainda temos isso, né? Quer dizer, a gente ainda tem aí, sei lá, 8, 9 meses para continuar seguindo, fazendo políticas populistas, o que certamente nos remete a um déficit maior. E certamente o presidente, qualquer que seja ele, inclusive na reeleição do Bolsonaro, vai ter um ano de 2023 muito duro, onde você vai precisar reajustar, ajustar a economia, fazer as reformas que nós não fizemos em 2021 e que não vamos conseguir fazer nesse período ainda de 2022, por conta óbvia do processo eleitoral. Então a gente tem um quadro bastante complicado para quem assumir lá em 2023, inclusive a reeleição do próprio Bolsonaro. Fechou. Ô Álvaro, deixa eu te perguntar ainda nessa esteira, né? A gente sempre fala sobre a questão política, você comentou agora que 2023 não sabe como vai estar, mas 2022 a gente já está vendo bastante movimentação no mercado por conta aí de primeira via, segunda via, terceira via, e eu queria saber como que está a sua visão sobre essa perspectiva e também sobre essas declarações que a gente tem visto na imprensa, principalmente hoje eu posso ressaltar que o ex-presidente Lula falando sobre Petrobras e fazendo um movimento de baixa na empresa praticamente na mesma hora em que o presidente Lula falou que o compromisso da Petrobras não tem que ser com acionista, que não tem que seguir paridade internacional de preço. Enfim, como que você avalia esses debates que beiram o populismo de primeira, segunda, terceira via e os impactos disso no mercado, Álvaro? Olha só, o presidente Bolsonaro fala para as pessoas que os apoiam, né? E o presidente Lula também. A gente vai ter que tirar um pouco desse discurso populista dos dois lados e abrir discussão, e eu acho que esse cabe a nós todos, aos meios de divulgação, a nós analistas, nós economistas, de forçar o que efetivamente vai ser feito. Quais são os programas de governo de cada um candidato, e não só os programas, porque programa eu faço qualquer um papel aceita qualquer coisa que eu escrever nele, mas quais são os programas viáveis de serem feitos para colocar o Brasil, a economia brasileira, nos trilhos novamente. Bom, especificamente sobre Petrobras, eu acho que o ex-presidente Lula está frontalmente errado. A Petrobras é uma empresa do mundo, a Petrobras é uma empresa com acionistas poderosos no exterior, com acionistas poderosos no Brasil, uma grande pulverização da base acionária. Então, a Petrobras tem sim que responder aos seus acionistas, inclusive o próprio governo. O governo que pegue os recursos pagos em dividendos, e o último dividendo pago pela Petrobras foi muito bom e certamente o próximo também será muito bom, que pegue esses recursos distribuídos aos acionistas, inclusive a União e os outros entes da federação, e que sejam gastos de forma eficiente. Eu acho que essa é a função da Petrobras. Agora, discurso
muito antecipado dessas eleições faz com que as pessoas digam o que quer que seja ouvido. Então, a gente está numa fase em que o dólar está caro, o dólar está desalinhado, o preço do petróleo está lá, o Brent hoje já passou de $90, o WTI do Texas já passou de $88 hoje, subindo forte. Então não tem outro jeito, quer dizer, a Petrobras tem que manter a paridade. E só lembrando isso, a paridade que a Petrobras faz com os preços, ela já faz também o que é custo em real. Quer dizer, tem os custos todos em dólar da Petrobras e tem uma parte que é custo em real. E ali já está descontado também. Então, a Petrobras tem uma planilha de elevação de preço muito eficiente e que não deve ser mudada por atitudes populistas, porque no passado a gente já pagou por tudo isso e a gente quase quebrou a Petrobras por conta disso, né? A gente não, o governo, eu não tinha nada com isso, vocês também não. Mas, enfim, eu creio que a função da Petrobras é exatamente remunerar os seus acionistas, inclusive a União e os entes da federação que possuem participação acionária na Petrobras. Ô, Álvaro, deixa eu fazer uma provocação para você, para o Cabral também. Queria ouvir a resposta de vocês. Você comentou do dólar em queda, a gente viu a Bolsa subindo essa semana, né, no mês, com uma alta de mais de 6%. Então a Bolsa em alta, o dólar em queda, juros em alta também. Eu li até uma provocação que eu queria partir para vocês, quem que está mentindo, né? Se a Bolsa está para cima, o dólar está para baixo, o juros está para cima também. Quem que está mentindo nessa situação toda aí? Eu acho que não tem mentira, não. Eu acho que o mundo está desequilibrado. O que a gente está vendo são os mercados desequilibrados, o que a gente está vendo é muita volatilidade em praticamente todos os segmentos, volatilidade no câmbio, volatilidade na taxa de juros, volatilidade nas bolsas, né? Tem um reflexo de balanços do quarto trimestre que mexem pontualmente. Por exemplo, hoje o Nasdaq está subindo muito em função do resultado de 34,6 bilhões da Apple, que mostrou ontem, depois do pregão encerrado. Mas tem muito fluxo de recursos, tem muita modificação de expectativas com relação à taxa de inflação, seja externa, seja local, com relação à taxa de juros, seja interna, seja a externa. Então, a gente tem um quadro onde as expectativas estão mudando. E eu diria que no mercado americano, claro, acaba mexendo com todas essas expectativas. Nós tivemos uma reunião importante do FED, mais do que a reunião importante do Banco Central americano dessa semana. Nós tivemos a fala do Jerome Powell, que é sempre muito suave, sempre muito cordial. A fala dele na quarta-feira começou bastante suave, bastante cordial e terminou bastante dura com relação às expectativas de inflação, com relação a ter espaço para elevar a taxa de juros. E tudo isso mexe muito com os países emergentes, principalmente aqueles países emergentes desequilibrados, onde nas suas finanças públicas, onde, claro, o Brasil acaba se inserindo. Então, eu diria que tem um desequilíbrio momentâneo em relação às expectativas. Se nós olharmos, por exemplo, as expectativas em termos de taxa Selic, taxa básica brasileira, e em termos de expectativa de inflação, elas nessa semana acabaram piorando. Quer dizer, a gente falava em taxa Selic no final do ciclo em 11,75, agora a gente já está falando em 12, com viés de alta para 12,25. Quando a gente falava em taxa de inflação ali nos 5,3, 5,5 no máximo, a gente já está falando em 6, em algumas casas importantes que estudam a economia falando até acima de 6%. Então, tudo isso acaba se refletindo nesse desequilíbrio. Taxa cambial, juros e mercado acionário, além da safra de balanço.
Boa. Eu tenho um complemento aí para tua frase, uma teoria seguinte. Eu acho que bolsa tá ligado muito a gringo. Nós tivemos esse ano 10, 15, 17 pregões com informações de fluxo. Hoje é o 20º pregão do mês, mas nós só temos 17 informações. Gringo entrou em todos os pregões. Então ele foi positivo do dia 3 de janeiro a dia 25, que é o último dado público. Onde o menor número foi 33 milhões de reais e teve dia de 3.900. Então, no ano, o gringo está botando no Brasil 4.300. Então, eu acho que bolsa e dólar estão num par. Onde eu tenho fluxo de gringo entrando pesado, não estou tendo fluxo de saída. Então, não está tendo fluxo de saída, tendo de entrada, a real valoriza. Real começou o ano a 5,63 e nós estamos falando agora de 5,40. E juros, para mim, está fiscal puro. Então, juros para mim é trader brasileiro preocupado com fiscal, olhando com, por exemplo, provavelmente eu, você, o Daniel e o Felipe não vamos ser contra aumentar professor que ganha R$2.000, que trabalha de sol a sol que nem o louco. Mas a dúvida, de onde vem a grana? Prefeitura tem condições de bancar? Então isso para mim estoura no Day Futuro. Isso para mim é direto Day Futuro na veia. Então bolsa para mim está falando com dólar. O dólar deixou de ser especulativo, que não dá para especular com fluxo na tua cara. Vou comprar. Chega um gringo com um caminhão de Petrobras comprando, joga um fluxo para cá de $1 bilhão de dólar. Não tem como brigar com fluxo. Então eu acho que dólar fala com bolsa e juros fala com fiscal. Por isso que eu acho que ninguém mente. São pessoas diferentes. Felipe olha para o mercado e Daniel para outro. Então, Felipe não olha para juros, então, ok, juros, vida que segue. Daniel não olha para a bolsa, olha para o fiscal, ok, juros, vida que segue. Então, ninguém mente para mim. Para mim, os três estão falando a verdade. Agora, Cabral, eu só vou botar mais uma azeitona nessa empada. Tá certo, os gringos, nesse período que você falou, colocaram quase 25 bilhões de reais, né? Nesses dias de janeiro até o último dia 26, né, que é a última data que a gente tem. Mas, em compensação, os investidores institucionais tiraram 21,6 bilhões. E os investidores individuais tiraram 5,4 bilhões de reais. Então, se a gente colocar isso na mesma bandeja, em termos de fluxo total, a gente pode estar devendo, eu não fiz a conta, mas a gente pode estar devendo um pouquinho ou estar um pouquinho positivo. Mas em termos de fluxo total, não. Agora, só para dar uma força, quer dizer, os gringos, os investidores estrangeiros, ainda comandam o mercado brasileiro. Então, eles têm um poder de fogo, eles têm um poder de, além de fogo, de persuasão, de mexer mais com os mercados do que os investidores individuais ou do que os investidores institucionais local. E quando a gente fala de investidor institucional local, eu acho que a gente tem que considerar um outro fato. Muita gente, tanto de investidores individuais quanto de institucionais, e aí leia-se resgates em fundos, correram um pouco para a renda fixa por conta de taxas de juros um pouco maiores, né? Ou expectativas de taxas de juros um pouco maiores. Então, em termos de fluxo de bolsa, eu diria que a gente está ali mais ou menos empate. O que nós temos, sim, é muita rotação de ativo, muita volatilidade. Então, Petrobras esticou muito, a Vale esticou muito. Veja, a Vale já bateu 88 e agora há pouco era transacionada 83. Ela bateu 88 numa situação de mercado muito mais baixa e uma situação de mercado de minério muito mais baixa. E agora a gente tem minério a mais de $140 a tonelada e uma bolsa tradando ali na faixa dos 112, 113 mil pontos já há alguns dias, o que é muito bom e o que é muito importante, e as ações da Vale até caíram. Você tem muita troca de ativo, uma hora volta para varejistas, outra hora vai para banco, outra hora volta para as empresas ligadas a commodities, e assim nós vamos tendo volatilidade, e assim nós vamos mudando os ativos. Então, muito giro, muita volatilidade no mercado.
Concorda? Só que um pequeno detalhe para complementar, pessoa física saindo e gringo entrando. Só que eu acho que pessoa física, muita pessoa física está saindo, aqueles que pegaram juros a 1,90 e foi no churrasco do Covid e viu que o amigo dele comprou bolsa. Comprou aquela pregada de IPO que nada prestou. E o IPO ainda não está no Ibovespa, porque não completou 12 meses. Vários não completaram 12 meses. Estão completando 12 meses agora em janeiro e fevereiro. Então você vê o índice Bovespa subindo por causa de gringo e várias ações de segunda, terceira, quarta, oitava linha despencando com pessoa física saindo. Por isso que esse equilíbrio, para mim, está a favor do Ibovespa. Por que ele está a favor do Ibovespa? Porque a venda são de ações que ainda não fazem parte do índice. Que foi aquele boom de IPO que o cara olhava 1,90 ao ano. Ah, vou comprar qualquer coisa aí, meu cunhado tá ganhando, quem sou eu para não ganhar e meu cunhado tá ganhando? E do outro lado, o gringo comprando ações do índice. Por isso que eu acho que esse descasamento tem que olhar com pequeno cuidado devido à venda de ações fora do índice e à compra de ações de gringo de ações que estão no índice, entendeu? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que as ações que mais se movimentaram nessa última arrancada da Bolsa, lá dos 104 mil pontos até 112, foram as ações de primeira linha, foram as blue chips, foram as Vales, as Petrobras, os Banco Itaú, os Bradescos, a JBS, foram essas ações que alavancaram, enquanto as ações de tecnologia, os IPOs, como você falou, essas sofreram bastante. E os fundos, por sua vez, tiveram saque e tiveram que vender posições, e aí o fluxo negativo de investidores institucionais para irem para a renda fixa. E eu vou um pouco mais longe. Muito provavelmente, esses investidores individuais e alguns resgates de fundos foram feitos com prejuízo. O Álvaro, Não tenho dúvida disso. Uma dúvida minha, a gente vê que tem empresas brasileiras aí que tem cada vez mais negócios, clientes, investidores espalhados pelo mundo todo, pelo mundo afora. E o sobe e desce nas bolsas, das ações na bolsa, ele pode ser mais influenciado pelo que acontece lá fora ou o que acontece mais aqui dentro? Eu acho que a gente não pode separar muito isso, não. Eu acho que é meio que um processo simbiótico, né? Quer dizer, um acaba influenciando o outro. Certamente, hoje a gente atravessa no segmento externo alguns problemas sérios, né? De inflação, de retirada de liquidez do mercado financeiro internacional, de aumento de taxa de juros, o risco geopolítico que a gente tem que considerar. E quando a gente fala de risco geopolítico, a gente está falando de Rússia e Ucrânia, mas também está falando do acordo nuclear com o Irã, e a gente está falando de China desacelerando, né? Você veja que a China trabalhava com 6% de crescimento do PIB, agora nós estamos falando de 4,8% do crescimento da China, o que na economia chinesa, principalmente no que diz respeito às commodities, tem uma capacidade de afetar bastante grande, né? Então, eu acho que esse é o lado que vem de fora com dólar forte, que vem de fora trazendo inflação para a gente, que a gente não tem como segurar, mas tem o lado interno. Tem a perspectiva que o Cabral falou de que cada vez nós vamos gastar mais e vamos gastar mal, não vamos preparar o futuro porque não vamos fazer investimento e, portanto, vamos crescer pouco nos próximos anos e a inflação mais alta. Nós estamos falando de inflação subindo na perspectiva de 2022, mas certamente, na medida em que a gente avançar em 2022 com essa perspectiva de não chegarmos nem perto da meta de 2022, compromete a meta de inflação de 2023, então nós vamos ter um ano que foi 2021, 2 anos que foi 2022 e 3 anos que foi 2023 com inflação fora da meta, o que não seria nada agradável para o brasileiro e para o Banco Central principalmente.
Então, você tem um quadro que ali é um processo simbiótico. Quer dizer, nós todos que avaliamos empresa, nós todos que avaliamos mercado, temos que considerar tudo isso junto, na hora de fazer investimento, na hora de selecionar os investimentos, na hora de selecionar setores e empresas. Então, tem um jogo muito complexo que eu acho que não dá para separar, não. A gente tem um comitê de investimento grande, que é onde a discussão come solta, para tentar determinar o que fazer, como fazer e por que fazer. Então, é complicado. Álvaro, aproveitando que você já falou de inflação, semana que vem nós temos reunião do cupom, 1º e 2 de fevereiro. Que eu lembre, vamos lá, nós somos um pouco da antiga aqui comparando com a outra dupla. Eu entrei no mercado em 93, você pode ter entrado até um pouquinho antes. Eu não lembro... Tá muito novinho, entrei em 70. 70? Então você foi a pessoa mais antiga que eu falei, que Sérgio Machado da Trópico, eu acho que é de 78. Então você passou o Sérgio Machado da Trópico. Eu não lembro... Para ser absolutamente correto, entrei em janeiro de 71 no mercado. Eita, não tinha nem nascido, eu nasci em dezembro de 71. Então minha mãe nem grávida tava, porque como eu fui temporão, então nem grávida ela tava. Nasci aí no Rio de Janeiro, que eu também... Você fez economia onde? Eu fiz na UFRJ. Eu também fiz na UFRJ. Tivemos Marx até em educação física, não? A UFRJ era tenso, meu Deus do céu, mas voltando. Semana que vem temos reunião. Eu acho que há muito tempo eu não vejo uma reunião tão espaçada. Porque era para ter sido em janeiro, por algum motivo que eu não lembro agora qual é, o Banco Central adiou e essa reunião está entre 60 dias. E uma coisa que eu critiquei lá atrás, que eu acho que não tinha muito porquê o Banco Central contratar uma de 1,5, já que nós tínhamos 60 dias de dados para serem divulgados. Na sua cabeça... Você acha que o Banco Central sobe o 1,5? Banco Central para agora? Qual seria a sua taxa terminal? O que você pensa na cabeça do BC aí para as próximas decisões de cupom, que não deixa de ser um par da inflação, né? Olha só, Cabral, eu estou com consenso. Eu acho que não dá para fugir de uma alta da taxa Selic de 1,5%, e aí nós estamos falando de 10,75%, né, na taxa Selic. E o final do ciclo, que todo mundo fala em 11,75%, para mim ele pode ser um pouco mais alongado e chegar até 12%. Com viés de alta, dependendo do que se faça em termos de medidas populistas, em termos de do que os Estados Unidos pode fazer na reunião de março do FED. Lembra que a reunião de março de FED, teoricamente, no início de março, o FED acaba com tapering, que é a compra de ativos, né? E ele pode, ou na mesma reunião de março, que eu acho pouco provável, mas na reunião seguinte, que se não me falha a memória, é em maio, começar a elevar a taxa de juros. E ele pode elevar a taxa de juros 0,25, que seria a batida mais consensual, ou até 0,50, porque a gente tem que considerar que a gente tem horror de inflação. Então, pode vir lá os 0,50 de aumento na taxa básica americana, que hoje é 0,25, né? Então, pode ir para 0,50, que seria uma taxa, um aumento já muito forte. E depois seguir fazendo novos aumentos. Então, a gente aqui pode ter que, de alguma forma, acompanhar e alongar um pouco mais o ciclo de alta da taxa Selic, e levando a taxa Selic para um patamar superior ao que a gente está colocando hoje. Hoje é 11,75, com cara de 12, podendo ir para 12,25, mas tudo isso pode ser mudado ao longo do tempo. Mas aí deixa eu só complementar o raciocínio aqui. Então você acredita que o Banco Central ele vai alongar um pouco mais os juros para compensar o aumento do americano
seria uma preocupação em flight to quality ou seria também uma preocupação de inflação? Qual seria esse o motivo do governo brasileiro ter que subir um pouco mais essa curva? É para tentar segurar o dólar interno, para evitar com que o real desvalorize e provoque inflação? Seria isso? Eu acho que tem que subir um pouco mais a curva, dependendo do que os Estados Unidos façam, até porque a tendência, quando os Estados Unidos eleva juros, é de dólar forte, né? Então, a gente vai trazer mais inflação para cá, a gente vai trazer mais pressão para cá, e a gente tem que, como país emergente, produzir taxas de juros mais palatáveis, eu diria, para o investidor, para continuar girando dívida de 6 trilhões e 400, que é o que está programado para o PAF do orçamento de 2022. Então, a gente vai precisar, provavelmente, ficar de olho, um olho no peixe, outro no gato, para ver o que fazer com a taxa de juros por aqui. E, claro, tem que domar a inflação. Meu único medo, tá? O tempo vai ser o senhor da razão. Se esse aumento de taxa de juros para segurar o flight to quality e esse aumento segurando o dólar... Vai segurar o quê? Um dos objetivos desse aumento a mais na taxa de juros é o flight to quality, evitar voo para qualidade. Tentar segurar juros no Brasil, porque lá fora está subindo. Se isso não pode provocar uma recessão um pouco mais pesada no segundo semestre, e isso fazer caminho ao contrário. O gringo falou, eu vou aplicar no Brasil que está em recessão com mudança de governo, então ele pode tentar solucionar a inflação por outro, só que o que ele vai ferrar o PIB, ele volta com a inflação por 4 tri de 22, entendeu? Então cria aquele buraco na inflação e depois ele pode voltar a subir. Então, eu não sei. Eu te digo que eu não tenho um gabarito perfeito. Eu não queria ser Roberto Campos Neto. Mas eu acho que isso pode vir a acontecer. Aquela barrigada da inflação e no quarto tri ela voltar a subir devido à recessão e etc. O ano é muito complicado, né? A gente vai ter que ir olhando ele passo a passo, porque a gente não sabe o que vai acontecer em termos de primeira, segunda, terceira via, se os discursos entre os dois candidatos que polarizam vai se acirrar ou vai se suavizar. Eu gostaria que fosse suavizado, e se vai finalmente aparecer ou não uma terceira via para disputar tudo isso, e quais são as medidas que vão ser adotadas aqui no exterior. Então, um ano muito complicado, que eu acho que a gente... E por isso é que eu acho que o Banco Central pode, inclusive, alongar, quer dizer, fazer 1,5 agora nessa reunião da feira e depois dar até uma suavizada para esperar o comportamento da situação, mas ainda assim elevando a taxa Selic, mais um pouco menos do que esse 1,5%, e vendo o que os bancos centrais, inicialmente o Banco Central americano, mas tem o Banco Central inglês, que também deve aumentar a taxa de juros, e os outros bancos de países emergentes, todos aumentando a taxa de juros. Essa semana nós tivemos o Chile aumentando, a Rússia aumentando, enfim, então nós vamos ter que olhar tudo isso para poder parametrar ou para a qualidade. Uma pergunta rapidinho, Felipe, uma muito rápida. Você acha que ele contrata essa 1 de 1 na reunião? Ou ele tira a contratação? Desculpe, cortou a tua pergunta no meio. Você acha que na reunião de quarta-feira agora, ele contrata mais uma de 1% para março? Ou ele fica quieto só olhando dessa vez? Ele tira as contratações que ele está fazendo nas últimas reuniões? Eu acho que ele tem que sinalizar. Eu acho que ele tem que sinalizar 1,25, enfim. Ele vai ter que sinalizar alguma coisa, porque ele vem sinalizando em todas as últimas reuniões. Ele vai sempre deixando a porta aberta e meio que parametrando. Quer dizer, bancos centrais no mundo não podem driblar os investidores de uma forma geral. Ou seja, ele tem que produzir uma convergência de opinião para se chegar a um consenso e não haver nenhum susto. Então, ele não sinalizar
vai deixar a coisa muito solta, e aí você pode ter gente achando que ele não vai aumentar juros, gente achando que ele vai repetir 1,5, e isso também não é bom para o Banco Central. Então, eu acho que ele vai certamente sinalizar, vai tentar parametrar essa expectativa dos investidores e dos gestores de uma forma geral. Legal. Ô, Álvaro, eu só ia comentar contigo que parece que só o Banco Central Europeu que não sinaliza alta de juros, né? Que não acha que a inflação está pegando lá, porque fala que ainda está sob controle, está transitório, mesmo está dando bem acima da meta. E hoje saiu a notícia lá do gás natural subindo muito lá na Europa, né? Principalmente por conta desse conflito, dessa beligerância lá no leste europeu. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: Estados Unidos, ok, já viu que a inflação está pegando, vai aumentar juros. O Brasil nem se fala, já aumentando juros desde o ano passado. Vários outros bancos centrais nessa perspectiva também. Por que o Banco Central da Europa não toma uma atitude como essa? Christine Lagarde sempre contemporizando essa situação, e o impacto disso na economia lá da Europa e, consequentemente, nas economias mundiais. Olha só, o gás é certamente um problema sério nessa tensão entre Rússia e Ucrânia, e a postura da União Europeia, né, a von der Leyen e o Biden junto, tentando pressionar a Rússia, tentando via diplomática que não haja uma guerra, que não haja um ataque à Ucrânia. Mas, em compensação, o preço do gás acaba sofrendo. Mas o que a gente tem que olhar, você também tem hoje, na União Europeia como um todo, países com economias díspares, com economias muito diferentes. Então, você produzir aumentos de juros no Banco Central Europeu é sempre um pouco mais complicado. Você veja, por exemplo, a própria economia da Alemanha em quarto trimestre de recessão. Esse dado saiu hoje, né? Um quarto trimestre de queda, um PIB muito pequeno no ano de 2021, na primeira leitura. Então, a locomotiva da União Europeia está com problema, né? Então, acho que essa é a maior sinalização que eu vejo do Banco Central Europeu. Mas tem outros bancos centrais, o Banco Central japonês também não fala em aumento de juros, a inflação ainda está muito fraca por lá. A China, ao contrário, reduziu a taxa de juros também, né, porque precisa acelerar um pouco mais a economia deles. Então, tudo isso, todas essas leituras que a gente tem que somar, botar no liquidificador para tentar ver o que pode acontecer em 2022 e, no nosso caso aqui, até 2023. Só tem um problema do liquidificador da Europa, né? Você tem a maior economia caindo 0,7, que é a Alemanha, e a segunda maior economia subindo 0,7, que é a França. Que os dados publicados hoje. Então você fica... Eu não queria ser Lagarde também. Resumindo, eu não queria ser Lagarde, eu não queria ser Jerome Powell, eu não queria ser Roberto Campos Neto. Prefiro ser Alexandre Cabral mesmo, que é mais prático. Queria estar escondido debaixo da cama, né? Maravilha. Certo. Álvaro, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, sempre uma aula esse nosso bate-papo. Um abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado. Um bom final de semana para vocês todos e para quem, claro, nos assiste. Um abraço grande, muito obrigado.